E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre a campanha Free Britney, que tá tomando conta da internet, já chegou na televisão nos Estados Unidos, tá tomando proporções muito grandes. Eu quero falar um pouquinho de onde ela surgiu, o que tá acontecendo, quais são as alegações, será que é verdade? Mas antes de começar, eu quero sugerir que você assista esse vídeo até o final, antes de criar uma opinião. E mesmo depois de ter sua opinião formada, não tenha tanta convicção de que ela é verdadeira. Porque toda a história tem dois lados, a gente não tem acesso a documentos oficiais, a gente não tem acesso ao laudo médico, a gente não tem acesso ao depoimento da própria Britney, a gente não tem acesso a nada pra dizer que essa história é 100% verdadeira ou 100% falsa. Não tô descreditando a história e nem falando que ela é real. Eu só peço que vocês juntem todas as informações, criem a opinião de vocês, mas tenham em mente que talvez as coisas não sejam como a gente imagina. Muitas vezes as coisas não são o que elas parecem ser. Além disso, eu quero pedir já pra você deixar o seu like, se inscrever no canal se você for novo por aqui. E deixa aqui nos comentários o que você acha dessa história toda, o que você acha que tá acontecendo, se você acha que é verdade, se você concorda ou não. Deixa aqui nos comentários. E vamos lá. Antes de mais nada, não é surpresa pra ninguém que a Britney teve um surto público em 2007, que levou a vários problemas pessoais que se estenderam até 2008, quando ela foi colocada em conservadoria. Conservadoria é quando uma pessoa é considerada incapaz de cuidar de si, das suas finanças e de todas as suas decisões pessoais, e é instituído um conservador. No caso, foi constituído o próprio pai dela como conservador, que cuidaria de todas as questões da vida dela. A princípio, essa conservadoria seria temporária, mas com o início da The Circus Starring Britney Spears em 2009, ela se estendeu por tempo indeterminado. A ideia era que a Britney se demonstrasse estável durante a turnê e depois fosse liberada, o que acabou não acontecendo. Essa semana foi ao ar um podcast chamado Britney's Gram. Esse podcast originalmente falava sobre o Instagram da Britney, sobre as coisas engraçadas que ela postava, tipo aqueles desfiles, fotos aleatórias do Google com frases motivacionais. Só que eles têm uma caixa postal onde os fãs podiam deixar mensagens e participar do podcast. Essa semana eles receberam uma mensagem de um paralegal que supostamente trabalhou no caso de conservadoria da Britney. Paralegal, pra quem não sabe, é uma pessoa que ela tem formação, ela tem conhecimento jurídico, mas ela não é um advogado, ela trabalha como suporte de um advogado. Aqui no Brasil seria tipo um técnico jurídico. Não é a mesma coisa porque a nomenclatura lá nos Estados Unidos é bem diferente do Brasil, mas seria mais ou menos um técnico jurídico. Nessa mensagem, ele alegou que a Britney estaria internada desde o meio de janeiro contra a vontade em uma clínica psiquiátrica e não quando foi anunciado que ela teria se internado por livre e espontânea vontade. Pra quem não sabe, em janeiro, a Britney cancelou a nova residência que ela faria em Las Vegas, Domination, alegando que o motivo desse cancelamento seria um problema muito sério de saúde do pai dela, que quase levou ele à morte, e ela precisava se dedicar à família e cuidar do pai. Segundo essa mensagem, na verdade, esse motivo seria mentira. O pai dela realmente teria ficado doente em novembro, mas esse não seria o motivo do cancelamento. A Britney teria parado de tomar um medicamento que ela foi prescrita alguns meses antes, e o pai dela teria levado ela a vários médicos que tentaram mudar o medicamento para um que ela se sentisse mais confortável e ela teria recusado mesmo assim. Diante das recusas da Britney, o pai dela teria decidido cancelar o show e teria falado para colocarem a culpa na doença dele, no motivo do cancelamento, para não criar muito barulho em cima disso. Alguns dias depois do cancelamento, a Britney teria continuado recusando tomar os remédios e foi vista dirigindo com o namorado. Ela foi num drive-thru comprar um lanche, alguma coisa assim, e foi vista dirigindo. Isso teria sido a gota d'água, porque dirigir seria quebrar uma grande regra da conservadoria. Ela não poderia dirigir, segundo essa mensagem de voz. E depois desse acontecimento, ela teria sido internada contra a vontade em uma clínica psiquiátrica para ter o tratamento que ela supostamente precisaria. O podcast ainda ressaltou que um dos advogados da Britney responsáveis pela conservadoria, era co-conservador junto com o pai da Britney e responsável pelas finanças, pediu demissão no começo desse ano sem muitas explicações, mesmo depois de no fim do ano passado ter pedido um aumento considerável e ter conseguido. A especulação durante o podcast é que apesar dele ter trabalhado com ela desde 2008, ele não estaria concordando com algumas coisas que estavam acontecendo e preferiu sair. Apesar de muitas das alegações fazerem muito sentido, algumas coisas não batem. Como, por exemplo, essa história de não poder dirigir ser uma grande regra da conservadoria. Apesar de ser muito raro, depois que ela entrou em conservadoria, a Britney foi vista algumas vezes dirigindo. Em 2015 tem foto dela chegando no estúdio de dança dirigindo. Em 2013 tem foto dela com o ex-namorado David Lucado dirigindo. Então, a não ser que ela precisasse de autorizações e ela saiu sem autorização, essa história pra mim não faz muito sentido em relação ao carro. Não tô dizendo que todo o resto é mentira, mas essa parte me pegou um pouquinho. E quando eu fui procurar, eu achei que eu tinha visto a Britney dirigindo muito mais vezes ao longo desses anos, mas achei pouquíssimas fotos espaçadas, 2013, 2015, mas encontrei.
Essa história começou a repercutir muito, muitos fãs começaram a procurar evidências nessa linha do tempo de 2008 até agora, e muitas teorias de conspiração nasceram daí. Mas ontem o The Blast, um site especializado em celebridades, falou que entrou em contato com assessores da Britney e eles confirmaram a história quase toda. Segundo eles, próximo a assinar o contrato da Domination, ficou claro pra eles que a Britney não estava bem mentalmente e não seria capaz de ter uma sobrecarga de trabalho e performar. Mas mesmo assim, o contrato foi assinado. A fonte ainda diz que a Britney estaria apresentando comportamento parecido com o que ela apresentava em 2008, quando ela foi também internada em uma clínica psiquiátrica. Eles disseram que se ela não procurasse tratamento imediatamente, agora ela poderia estar morta. Se é exagero ou não, a Britney parecia muito bem nos ensaios e não parecia estar assim num caso tão preocupante nas fotos que saíram no começo do ano. Mas vale lembrar que, como eu disse no começo do vídeo, nem sempre tudo é o que parece. A gente não pode confirmar que ela estava perfeitamente bem, mas a gente também não tem evidências de que ela estava mal. Os únicos relatos que a gente tem são de alguns fãs que participaram de meet and greets que falaram que ela estava um pouco estranha. Eu mesmo fui um deles. Eu participei de um meet and greet em Londres no ano passado e eu senti a Britney muito, muito, muito ansiosa. Mas é impossível se basear no estado mental de uma pessoa no encontro de 30 segundos. Do meu ponto de vista, ela só parecia cansada e ansiosa, que é uma coisa que a gente sabe que ela é. Segundo a fonte do The Blast, eles ainda falam que qualquer pessoa que tivesse em contato com a Britney na época perceberia que ela não estava tomando os remédios ou tomando em doses erradas, o que estava deteriorando ainda mais sua saúde mental, a um ponto que chegasse a ser perigoso. Os assessores supostamente teriam confirmado a doença do Jamie, pai da Britney, mas ao mesmo tempo confirmaram que esse não foi o motivo do cancelamento da Domination. Disseram que a Britney passou por vários médicos e tentou vários medicamentos diferentes, mas ela continuava se recusando a tomar. Eles disseram também que o motivo de terem alegado que o cancelamento era por causa da doença do Jamie foi medo da severidade que a situação cairia na mídia e como isso repercutiria. Falar que ela procurou tratamento por livre e espontânea vontade, por pressão de tudo que estava acontecendo com o pai dela, criaria mais empatia e cairia com mais suavidade no ouvido do público. Tendo isso sido feito com boa intenção ou não, não deixou de ser uma mentira, que criou uma falsa narrativa que fez o público se questionar e acabou piorando muito as coisas. Segundo os assessores, o motivo da Britney estar estável e estar tudo bem é que ela era sempre observada por um grande número de advogados, médicos e pelo pai. E quando o pai dela ficou doente, ela acabou tendo menos supervisão e começou a parar de tomar os remédios e aí tudo desandou. Os assessores teriam confirmado que ela não poderia dirigir e disseram que toda vez que ela dirigia era um grande problema. Os supostos assessores também disseram que a Britney por muito tempo não teve um celular e que dar um aparelho pra ela também foi uma receita pro desastre. O porquê disso eu não sei, mas é uma daquelas coisas que a gente provavelmente vai ficar sem saber. Eles confirmaram que a princípio a Britney não queria ser internada e não estava totalmente de acordo com o tratamento, mas que com o tempo ela acabou cedendo e entendeu que era necessário. Falaram também que ela está sendo observada e que os profissionais estão tendo muito cuidado com a medicação dela e que ela ter parado de tomar os remédios foi o principal motivo tanto do cancelamento quanto da internação. Embora ainda não tenha uma previsão de alta, ela estaria melhorando e tá sabendo da repercussão do Free Britney. Estaria muito animada com isso, mas não tá entendendo muito bem por que teve toda essa repercussão. Lembrando também que essa fonte não é oficial e que o prazo de 30 dias que a Britney ficaria na clínica tá acabando. Então eu acredito que mais cedo ou mais tarde a gente vai ter um pronunciamento oficial da equipe dela, já que eles não podem simplesmente ignorar que os 30 dias que ela ficaria por livre e espontânea vontade na clínica passaram e ela simplesmente não apareceu. Essa é uma situação muito, muito complicada e muito delicada. Nenhuma dessas informações é oficial, nada disso é confirmado. Por mais que tudo pareça muito real, a gente não tem como saber o que é verdadeiro e o que é falso. O intuito desse vídeo não é alimentar nenhuma teoria de conspiração, é mais juntar todas as informações que a gente tem, mesmo que não oficiais, pra ajudar a entender melhor o que tá acontecendo. É uma situação muito, muito delicada e eu espero que a gente tenha um posicionamento oficial o mais rápido possível. Enquanto isso, o que a gente pode fazer é torcer pra que esteja tudo bem e que tudo se resolva logo e dar muito apoio pra Britney, independente de qual for a situação. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor de alguma forma. Como eu disse no começo do vídeo, formem a opinião de vocês, mas não levem ela com tanta convicção. Afinal, oficialmente a gente não sabe de nada e talvez a gente nem venha a saber. Tudo que a gente tem são depoimentos de fontes não oficiais e muita especulação. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor de alguma forma, que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.